pessoal, aqui é o Carlos Martins, estou voltando em definitivo para começar o nosso treinamento de hoje sobre o trader gráfico na parte de análise técnica e formação de carteira. As perguntas de hoje eu vou responder que forem chegando via Twitter, tá? Então eu vou explicar para vocês primeiro como é que funciona o Twitter, né? Então rapidinho, eu vim aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o meu Twitter, tá? Então você vai entrar lá, twitter.com. Aí você vai colocar aqui, ó, /tradergráfico, para poder fazer pergunta para mim. twitter.com/tradergráfico. Aí você vai dar um enter. Vai aparecer aqui a página do Trader Gráfico. E aqui do seu ladinho vai aparecer um lugar para você fazer pergunta. Então eu vou entrar no Twitter de outra pessoa aqui para vocês verem como é que funciona. Deixa eu voltar para o meu aqui. Vou clicar aqui, por exemplo, no Brasil Econômico. E vou entrar no Brasil Econômico para vocês verem como é que funciona. Aqui do lado tem, ó, tweet para Brasil Econômico. E aqui tem todos os tweets que o Brasil Econômico vai colocando. Então vocês colocam aqui, não tira esse arroba que vai aparecer arroba trader gráfico, não tira isso. E coloca aqui a sua pergunta, tem um contador de caracteres aqui embaixo, né, para você saber o tamanho máximo aí da pergunta. Então faz uma pergunta concatenada, curta. E quando você terminar, é só clicar nesse botãozinho azul twittar. A pergunta vai entrar para mim aqui, automaticamente eu vou ver e vou responder para vocês. Certo? Então, vai entrar para mim aqui nesse @conectar, vocês vão ter um para vocês também. Se você não tem conta no Twitter, é só criar uma conta no Twitter na hora, você coloca o seu e-mail e cria aí a conta no Twitter, né? É bem simples, não manda spam nem nada, e você vai conseguir se conectar com um monte de gente, seu canal de televisão, seu artista, outras pessoas de mercado, banco, corretora, tá todo mundo no Twitter hoje, você pode fazer pergunta para todo mundo, tá? Não é só para o Telegráfico ou para mim, tá? Por exemplo, aqui está aparecendo todas as perguntas que vocês fizerem, vão aparecer aqui dentro como o Léo acabou de fazer para mim, que ele falou que daqui a pouco ele vai estar online assistindo isso. Deve estar online agora, não foi uma pergunta, foi só um comentário, mas aparece para mim. Tá? E aqui vai aparecendo todas as respostas que eu vou fazer para vocês. Certo? Então, lembre-se que tiver alguma pergunta, pode fazer por aí. Dentro dessa própria página do treinamento, aqui, ó, vocês têm aqui embaixo um botãozinho Tweetar para Trader Gráfico. Apertando nesse botãozinho, se você fizer login lá no Twitter antes, ele já vai aparecer aqui a tela com a pergunta. Tá? Então é bem simples, aparece uma janelinha aqui, você faz a pergunta, twitta ela e pronto. Já foi, não precisa nem sair dessa página aqui do Trader Gráfico. Certo? Então deixa eu voltar aqui para o meu Twitter para acompanhar o que vocês vão perguntando. E eu gostaria de começar o treinamento de hoje falando sobre as formas que existem de análise técnica e o que a gente vai usar aqui com base no Trader Gráfico. Tá? Então, o Trader Gráfico ele foi desenhado por mim para ser uma ferramenta de garimpagem de sinais de compra e venda. Tá? Acredito que muitos de vocês já sabem disso, outros ainda não sabem. Então, o Trader Gráfico não é apenas um sinal de informação, não é apenas um software de cotação. Tá? Não é apenas para você ver a cotação em tempo real. Ele recebe a cotação em tempo real, tem gráfico intraday, tem tudo que todas as plataformas têm, mas ele também foi formatado principalmente para ter diversas ferramentas que te ajudam a garimpar informação dentro do gráfico, seja nos gráficos intraday de 1 minuto em tempo real, seja nos gráficos diários, semanais e mensais para posição de longo prazo. Tá? Então a gente tem duas grandes escolas de análise técnica. Uma delas é baseada em estudos estatísticos, que são esses que a gente coloca aqui na parte de baixo do gráfico, tá? Onde se incluem aí os meus super sinais, tá? Que são nada mais são do que cálculos matemáticos que aproveitam as melhores probabilidades de compra e venda para marcar para vocês compra e venda, como por exemplo aqui é Eletropaulo diário, que eu estou vendo com esse estudo, acumulação estatística com 3 candlesticks. Eu tenho uma lista enorme aqui de papéis com sinais de compra muito legais, tá? Então, vou até mostrar para vocês hoje. Vários deles eu acabei de calibrar isso aqui, tá? Então, é fresquinho. Todos esses ganhos aqui, 56, 56, 55, 54, 52, 52, 50, 50, 49%, são todos no último um ano,
tá? Então eu calibrei o último um ano de cotações, de 2011 até hoje, então aproximadamente um ano aí e 20 dias. Então são todos percentuais fresquinhos de estratégias que estão funcionando bem para hoje, né? Uma coisa que você pode fazer, lembrando que a calibração está disponível no Trader Gráfico Pro de forma automática. No Trader Gráfico Turbo e no Clássico, vocês precisam fazer de forma manual, né? E com estudos com um parâmetro só não é muito complexo de fazer. Quando tem estudos com mais de um parâmetro que a coisa começa a ficar mais difícil, né? Então essa é uma escola de análise técnica, tá? A escola dos estudos estatísticos. E aqui, deixa eu puxar esse negócio para cá. E aqui eu tenho um gráfico com a OGX, né, que a gente vem analisando, que é outra escola de análise técnica. A OGX que eu estou vendo aqui é com a autoanálise, né, que o trader gráfico traça aqui as figuras para mim automaticamente, triângulo, ombro, cabeça, ombro e Fibonacci, que é uma escola de figuras de impulso e reversão. O que significa isso, impulso? Significa que, pô, você cruzou uma linha aqui, ó, você tem uma linha mais grossa aqui preta, que era uma resistência forte. Você cruza isso aqui para cima, você tem um sinal de compra, né? Então, por que impulso? Porque ela passou isso e você vai pegar um embalo até uma projeção de preço. Que no caso, aqui eu estou usando o 1654, que é uma projeção de preço do triângulo que veio aqui de baixo. Então, esse triângulo deu compra aqui nessa região, mais ou menos a 12,88 por aí, né? Um pouquinho antes, mas sendo realista aqui, 12,88 embaixo de R$ 13 ele deu compra. Hoje está 17. Então é uma figura, 17 não, desculpa, hoje está 15. Então é uma figura que já deu 22% de ganho, né? Uma figura que ela tem uma linha pontilhada aqui de stop, tá? Ela tem uma data de validade e ela tem um objetivo, né? Esse objetivo no caso aqui 16,54. Tem duas diferenças muito grandes. O autoanálise, ela não precisa de calibração, né? O próprio algoritmo do software ajusta a melhor análise ao gráfico que você está vendo. Então você abre e vê as melhores informações sem precisar calibrar, tá? Essa é uma vantagem aí da autoanálise. Por outro lado, ela não tem o módulo de estratégia, né? Então ela não te dá compra e venda automática, né? Sinais de compra e venda. Ela é um algoritmo que te ajuda, mas você precisa ficar atento aos pontos aqui. Por exemplo, 1654, quando bater aqui 1654, ela não dá um sinal que bateu. Ela só vai ver que bateu porque o próprio preço está em cima da linha. Tá? Diferente daqui dos nossos sinais estatísticos, né? Que ele te marca aqui uma seta de compra, uma seta de venda, e você entende exatamente o que o gráfico quer dizer, porque ele está te falando compre a tal valor e venda a tal valor. O Dimar que está pedindo para a gente aumentar o zoom da tela. Eu vou aumentar, viu, Dimar? Eu estou só dando uma pincelada conceitual. Tá? Então, Odimar, passando o mouse aí em cima da telinha, vai aparecer um botão aí para você maximizar o vídeo. Você pode ver ele em tela inteira aí no seu computador. Acho que vai ser muito mais fácil de você acompanhar dessa forma. Tá? É só passar o mouse em cima do vídeo e clicar no botãozinho para maximizar. Então, vou explicar aqui primeiro o que foi que eu fiz com os estudos estatísticos, que são os mais fáceis de a gente entender. Tá? Para começar, eu escolhi um estudo que está disponível em todas as versões do Trader Gráfico, que está baseado também na acumulação estatística, que é um estudo do meu livro, dos Super Sinais, e nos 3 candlesticks, né, que também está dentro do meu livro, com aquele sinal candlesticks 3 em 1. Tá? O candlesticks 3 em 1 sozinho eu uso muito na Vale, então vou mostrar aqui para vocês meu gráfico da Vale. Ó. Meu gráfico da Vale aqui com candlesticks 3 em 1 sozinho. Tá? Então ele marcou compra. Aqui não dá para ver que está cortado, deixa eu dar uma achatada no gráfico. Ó, ele marcou compra aqui 41, venda 42, tinha marcado compra 37, venda 41, marcado compra 37, venda 38. Né? Então isso aqui foi tudo desde 4/10/2011, nos últimos 4, 5 meses, esses sinais que eu estou vendo. Contando na semana passada, com aquela operação que a gente fez, a gente comprou 39,30 e vendeu 41,16. O próprio
eu vendi aqui na linha de tendência, né, mas o próprio estudo do Candlestick 3 em 1 marcou, né, 2 dias depois, uma venda a 41,05. Ele entendeu que o gráfico estava patinando e fez um sinal de candle de baixa e deu venda a 41,05. Então, esses sinais de venda aqui, ó, eu peguei. Os sinais de compra eu não vou pegar naquele estudo que eu estou mostrando agora, tá, para garimpar informação, mas os sinais de venda do candlestick eu peguei e cruzei junto com a acumulação estatística. Tá? Como quem leu o meu livro, né, a acumulação estatística é um dos estudos que tem o melhor percentual de acerto para o índice Bovespa desde 94 até hoje. Né? Ela dá um percentual de ganho operando acumulação estatística no índice Bovespa maior do que o ganho que você teria se você tivesse ficado comprado de lá para cá sem se mexer, que ele subiu bastante. Tá? Por que ele faz isso? Porque ela vende mais alto, compra mais baixo, vende mais alto, compra mais baixo. E aí o que eu fiz? Como a acumulação estatística ela tende a confirmar tanto a entrada como a saída, ela opera nas duas pontas, tanto comprado como vendido, eu fiz uma variação dela, chamada acumulação estatística mais 3 candlesticks, onde eu pego o sinal clássico da acumulação estatística, então ela inteirinha, sinal de compra e venda dela, e cruzo com o sinal de venda dos candlesticks. Por que só com o sinal de venda? Porque eu criei aqui um estudo comprado para position. Tá? Position que na verdade pode se tornar aí desde swing trade até position, né? Depende de como vocês vão fazer, de que gráfico que vocês vão escolher para operar. Tá? Tem gráfico que opera com menos tempo, tem gráfico que opera com mais tempo. Então ela vai dar o sinal de compra quando a acumulação estatística comprar e vai dar o sinal de venda ou quando a acumulação estatística der venda ou quando o candlestick 3 em 1 der venda. Qualquer um dos dois que der venda primeiro, ela vai apontar uma venda. Então aqui, por exemplo, nesse gráfico que a gente está vendo aqui, ó, da Eletropaulo, vou pegar um zoom aqui para a gente ver melhor, ela marcou compra. Né? Essa linha preta que vocês estão vendo aqui é o preço de hoje. Tá? Hoje está nesse patamar de preço aqui. Pessoal que está mandando pergunta para o e-mail do suporte, eu não estou acompanhando o e-mail hoje. Tá? As perguntas eu estou respondendo que chegarem via Twitter, né, no @tradergráfico. Então vocês precisam fazer a pergunta clicando nesse botãozinho tweetar para Trader Gráfico que tem embaixo do vídeo. Né? O pessoal do suporte está me mandando aqui umas mensagens pelo Skype que está chegando pergunta lá no e-mail do suporte. O e-mail do suporte, né, eu até posso responder depois para vocês não ficarem sem resposta, responder por e-mail mesmo, mas eu vou responder aqui ao vivo as dúvidas que forem sendo enviadas para mim pelo Twitter para o @tradergráfico, repito, clicando nesse botãozinho do tweetar para Trader Gráfico que tem logo abaixo do vídeo. Tá? É claro que isso daqui, esse botãozinho existe para quem está vendo ao vivo. Se você estiver vendo depois, outro dia gravado, você pode mandar um Twitter lá para o @tradergráfico também, mas não tem botãozinho nenhum embaixo da tela. Né? Mas hoje tem. Vocês clicam aí, por favor, no tweetar para Trader Gráfico, manda a sua pergunta. Eu estou aqui com o Twitter aberto para ir respondendo em tempo real. Então esse 3563 que a gente está vendo aqui, ó, LPL4, foi o que estava marcando essa linhazinha. Tá? Então aqui a gente deu compra, né? Isso aqui foi em março de 2011 e depois a gente marcou uma venda aqui, ó, em 29/4, em abril, no final de abril de 2011, do ano passado. Tá? Se você for prestar atenção, essa venda aqui aconteceu na máxima. Né? O dia que ele fez a máxima aqui, depois começou a cair, no dia da máxima marcou uma venda. Se você olhar o estudo aqui da acumulação estatística, essa linha vermelha aqui que tem que estar positiva quando dá compra e negativa quando dá venda, ela não passou para o negativo. O sinal aqui, o zero, tá para cima. Né? Então a acumulação estatística não deu essa venda. Quem deu essa venda foi o Candlesticks 3 em 1. Tá? Então vou voltar aqui o meu zoom lá para frente. Tá? Para vocês verem aqui, ó, aqui 3562 é o que está acontecendo agora em tempo real. Depois ele deu uma nova compra a 2886 pela acumulação estatística, porque a compra é só acumulação estatística, e deu uma nova venda aqui de novo na máxima do período. Né? Ele fez uma máxima depois, mas no dia que deu aqui ela era a cotação mais alta do período, de novo uma cotação na máxima, de novo com a linha vermelha ali em cima, quer dizer que essa venda foi feita com base no Candlestick 3 em 1. Se não fosse essa venda aqui no Candlestick, estaria comprado até hoje, portanto hoje já estaria a um preço mais baixo do que o preço que ele vendeu.
né? E você já está com o dinheiro na conta aí desde 2 de janeiro de 2012. Então foi logo no primeiro dia do ano já marcou uma venda aí para você. E você estaria nesse mês de janeiro aproveitando as outras oportunidades que eu estou dando aí via Twitter e via carteira que eu montei nova, certo? Então como é que eu cheguei nesse patamar? Primeira coisa, você vem aqui no menu Estudos, Super Sinais. Dentro aqui dos super sinais, eu vou trazer um pouco para baixo aqui a minha tela só para vocês conseguirem ver o que eu estou mostrando. Dentro aqui do menu super sinais, você tem vários estudos, tá? Tem bastante estudo mesmo. Esses aqui da categoria diária e semanal são os primeiros super sinais que eu criei, aqueles que deram origem ao livro, né? Então no livro você tem acumulação estatística, superacumulação, super MMS, você tem as superagulhadas, o super sinal e a supercontagem não tá, essas duas não estão explicadas no livro, mas elas estão dentro do livro, em comparativos com outros estudos, elas aparecem, tá? Os candlesticks 3 em 1 também estão no livro, assim como a explicação tanto do bebê abandonado envolvente e o piercing line nuvem negra, ilha de reversão também, tá? E essa acumulação estatística mais 3 candlesticks não está no livro porque foi uma junção que eu fiz depois dos estudos que eu já tinha desenvolvido, tá? Então todos esses estudos aqui, tem mais um aqui embaixo, Super MMS Intraday, que também tem no livro. São todos os estudos que são desenvolvidos dentro do meu livro dos Super Sinais da Análise Técnica. E esses estudos aqui de cima da categoria Pro, né, são estudos que estão disponíveis apenas para os assinantes da versão Pro do software Trader Gráfico. São estudos que têm outros objetivos de mais curto prazo, né? Então você tem o Super Trade, que é um pouco semelhante ao que a acumulação estatística e o super sinal fazem. Então ele é um estudo mais longo para compras mais longas. E aí depois você tem o Super Viramão, Super Swing Trade, que são dois estudos que dão compras mais curtas, principalmente para gráfico diário, tá? Ou gráfico intraday mais longo, como 60 minutos. E aí você tem o Super Day Trade e o Super Day Trade de opções, né? Um opera com ações, um opera com ações e pode usar com outros ativos que você quiser, e o outro opera exclusivamente com opções para gráfico de 5 minutos ou 10 minutos. Depois eu descobri que no gráfico diário de ações também essa lógica aqui funciona muito bem, até nos meus relatórios aí de Bovespa, de Petri e de Vale. No ano passado eu fiz vários relatórios baseados nesse estudo aqui, mesmo para as ações. Tá? Esses aqui são estudos fechados. Então o que eu fiz foi escolher um desses estudos, que foi a acumulação estatística com 3 candlesticks, que é um estudo baseado no meu livro, como eu já falei, mas para fazer swing trade, né, porque os candlesticks sempre vão dar o sinal de venda um pouco antes do que a própria acumulação estatística. Então você marca uma compra bem feita, bem embasada, né, que é a compra da acumulação estatística, e faz a venda ou por um candlestick que aponta para você uma venda antecipada, para você pegar o máximo de lucro possível, ou se não aparecer algum padrão candlestick naquele papel, ele vai fazer a venda pela própria acumulação estatística, daí você vai estar usando um estudo forte para fazer a compra e a venda. Tá? Se aparecer alguma venda antecipada para você maximizar o seu lucro, ele vai montar essa venda dentro do mesmo estudo, de um estudo único aqui, que é a venda dos 3 candlesticks. Tendo explicado o estudo que eu escolhi, o porquê que eu escolhi, vamos agora à parte prática, que é como usar isso para ganhar dinheiro na bolsa, certo? Então o que eu fiz? Eu vim aqui no menu Estratégias, aplicar estratégia. Vai aparecer aqui a telinha de estratégias para vocês. Vocês vão marcar aqui compra e venda, né? Vai flegar aqui, ó, acumulação estatística mais 3 candlesticks dos dois lados. Tá? Precisa flegar dos dois lados. Se não flegar dos dois lados, não vai funcionar a lógica da estratégia. Tem mais uma pergunta aqui, da Estela. Ela queria saber se a acumulação estatística está otimizada. Então, Estela, cruzada aqui com o candlestick 3 em 1, a acumulação estatística foi otimizada para swing trade. Tá? Então, eu otimizei aqui esse estudo da acumulação estatística para swing trade, cruzando com o candlestick 3 em 1. O sinal matemático da acumulação estatística, lá calculado dentro dessa função, é exatamente o mesmo da acumulação estatística sozinha. Tá? Só que por um fator aí de lógica operacional, se você pegar dois estudos separados, a acumulação estatística e o candlesticks 3 em 1, você não vai conseguir fazer um backtest
perfeito, porque você tem que cruzar os estudos e às vezes eles não dão sinal de venda ao mesmo tempo e você não consegue pegar isso no gráfico do cruzamento puro e simples aqui no módulo de estratégia. Então, o que eu fiz? Criei um estudo novo com a lógica que eu queria aplicar, que era ou vende pelo candlestick ou vende pela acumulação, o que chegar primeiro. Tá? Então, essa lógica aqui do ou vende por um ou vende por outro é que está otimizado para esse estudo. Tá? Ele tem uma lógica operacional nova aí dentro. Então, eu estou aqui. Nos parâmetros, você tem que marcar a sua corretagem e os emolumentos. Então, para operações, os emolumentos são sempre 0,035%. E a corretagem você marca aí que você quiser, 5, 10, 15 reais, aquela que você paga na sua corretora. Tá? E eu usei aqui a data inicial das minhas simulações, o 1º de janeiro de 2011. Né? Foi sábado esse dia aqui, né? Mas tanto faz, você pode marcar 1º de janeiro que o software entende que ele tem começado o primeiro dia útil seguinte. Né? Eu marquei essa data aqui, 1º de janeiro de 2011. Eu não marquei nenhum alarme porque eu quero fazer, na verdade, uma procura na base de dados do software. Né? Eu estou querendo fazer uma procura geral na base de dados do software, eu não estou querendo ver deixar esse gráfico aberto para ficar vendo indicações agora. E aí eu vim aqui e criei uma carteira, eu chamei de super carteira, que são todos os ativos do Ibovespa e os ativos do IGC Trade, que é o Índice de Governança Corporativa, trade, né, das ações que tem mais liquidez. Tá? Tem muita ação com índice de governança corporativa, mas que tem um volume de negociação baixo. Esse volume de negociação baixo não é legal para você operar, porque você acaba operando só em leilão de fechamento. Né? Então o pessoal acaba se perdendo aí durante o pregão. Às vezes acha que o papel está caindo e não está, né? Você vende uma coisa durante o dia que está com um sinal negativo, lá, de variação negativa, e você vai ver no fechamento, ela fecha com 2% para cima, o cara não entende, mas como é que isso pode acontecer? É porque são papéis com baixa liquidez, em que o volume acontece muito mais próximo do leilão de fechamento do dia. Então, durante o dia fica lá na bolsa boiando, mas o volume mesmo entra no final. Então, tem gente que se atrapalha com isso. Tá? Então, a Bovespa criou um índice chamado IGC Trade, que são ações que têm mais liquidez, que têm mais negociação, e que aí você pode negociar durante o dia também com mais liberdade. Né? Você não fica travado num livro de ofertas que às vezes não tem as ordens que você está querendo ver. Então eu criei aqui esse super carteira. Você pode escolher um dos índices da Bovespa, os índices estão aqui embaixo também. Ó. Por exemplo, posso ter o índice da Bovespa, o Ibovespa próprio, o próprio IGC Trade está aqui dentro, o IGC Trade, aí tem todos os papéis do IGC Trade. Você escolhe o índice aí que você quiser. Tá? Você pode criar um ou você pode escolher o índice que você quiser. Eu vou deixar aqui no meu que está grandão. Essa parte de relatório aqui é uma simulação, né, de quanto você vai operar. Quando você coloca aqui no parâmetro corretagem fixa, a tua quantidade inicial de dinheiro na simulação vai fazer diferença. Se você começar aqui com 500 reais ou com 1.000 reais e você paga aí 15 reais por ordem, né, de corretagem, você vai ter muitos prejuízos porque a tua corretagem vai ser maior do que o teu lucro. Tá? Então você está falando aí 15 reais para 1.000 reais de investimento é 1,5%. Né? Você paga 1,5% para entrar, 1,5% para sair, a tua operação tem que dar mais de 3 para você ganhar dinheiro, para você ter lucro. Tá bom? Então você vai lá, eu costumo colocar aqui 10.000 reais, que é um valor que eu acho interessante, né, para fazer essas simulações. E aí você pode colocar exportar para o Excel ou não. Isso aqui é válido só para esse botão ver relatório aqui amarelinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu já setei toda aqui a minha telinha de estratégia. Eu vou vir aqui e vou clicar nesse botão amarelinho, ver relatório, para ver se deu certo a minha lógica aqui operacional. Vou aumentar um pouquinho a tela para vocês verem tudo que eu estou vendo aqui. Aqui embaixo tem um gráfico da Petro. Então, esse estudo aqui, que eu coloquei dentro da Eletropaulo, ele deu só 2 operações, acertou as duas. E aí você tem aqui ó, os 2 trades que ele fez, um de 18% e um de 24%. A evolução do ativo começou lá com os meus 10.000 reais e terminou com 14.686. Se você passar o mouse em cima, você vê as intermediárias. Passou por 11.838, terminou com 14.000. Né? A corretagem está calculada aqui no meio, ó, então você pagou R$ 76 reais de corretagem aqui nas 2 operações completas, né? 2 compras e 2 vendas. Operação com maior ganho 24%, não teve nenhuma perda. E o final, aqui você teve um ganho de 46% ou R$ 4.600 em cima daqueles 10.000, para terminar com os 14.000. Esse foi um papel que teve apenas dois negócios, mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui
e vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, procurar e calibrar. Quando você clicar nesse botãozinho procurar e calibrar, ele vai perguntar se você quer fazer isso para mais de 10 ativos, que pode demorar um pouco. No caso, essa calibração que eu estou fazendo aqui com esse estudo, para esse monte de papel, 120 papéis, demorou aqui no meu computador em torno de 15 minutos. Tá? Então, você vai colocar assim, ele vai te pedir aqui, ó, acumulação estatística, os parâmetros. Então, eu calibrei aqui de 2 até 34, deixei tudo no padrão, né? Eu não mexi em nada. Tá? Eu só aumentei lá a minha lista. Você podia colocar só o IBOV como lista, não precisa colocar todos os papéis que eu coloquei. Daí a tua procura vai demorar menos de 10 minutos. Tá? Eu coloquei de 2 a 34, você pode colocar aí de 2 a 21, por exemplo, de 2 até 25, pode diminuir de 5 até 25, pode diminuir esse range. Né? Aí ele vai começar aqui a calibração, ó, são 123 papéis, e eu vou abortar isso aqui, tá? Porque eu já fiz essa calibração que eu mostrei agora há pouco para vocês. Tá? Então, dentre os papéis que eu calibrei já, vou mostrar alguns dentro dessa lógica. A JHSF, né, era um dos papéis que eu calibrei, aqui com o parâmetro 4, tá, para o começo de 2011. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar desde janeiro de 2011, tá, para vocês verem aqui o que está acontecendo com ela, esse mesmo estudo. Eu vou vir aqui na parte de estratégias e vou clicar para ver o relatório dela. Tá? Então você vai ver aqui esse estudo JHSF, eu acho que o melhor não era o 4, era o 5, deixa eu ver. Não, esse aqui era o 7 que era o melhor. O 4 era o outro papel, estou confundindo. Deixa eu abrir de novo aqui. Colocar aqui ver relatório. Esse aqui era o 7. Deu 53% de ganho. Então, você tem aqui que ela deu 7 operações, acertou 4, errou 3. Mas das que ela errou, o prejuízo máximo foi 6%. Das que ela acertou, o lucro máximo foi 30%. Então, você ganhou no final 53% em um ano. Né? 210 dias que ele mostra aqui são 210 dias de pregão, né? Total de tempo corrido das operações, 210 dias úteis. Aqui embaixo, aqui em cima aparece os dias corridos. Tá? Então, 349 dias aqui e aqui embaixo 210 dias, tempo total de operação. A duração média de cada operação, 30 dias. Então, você fica em média um mês comprado aí, então 7 operações em um ano foi equivalente a 7 meses comprado, com 53% de ganho. Certo? Essa é a lógica de você operar nesse estudo. Quando você olha aqui mais a fundo, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo nesse papel. Ó, vou pegar esse comecinho aqui e para ver essas primeiras operações, o que ela fez. Ó, marcou uma compra a 3,12 e saiu a 3,2, teve um pequeno prejuízo. Só que depois ela marcou uma compra de novo a 3,29 e saiu a 3,92. Aí ela marcou uma compra de novo aqui no 4,04 e saiu aqui em cima no 4,37. E foi ficando de fora. Então vamos abrir um pouco mais aqui o nosso leque operacional. Vou vir aqui para as próximas compras. Aí ele entrou a 4,77, saiu a 4,57 e deu um pequeno prejuízo. Depois entrou de novo a 4,17, ele saiu a 4,43 e já deu lucro. Dá para perceber que ela ficou fora das mega baixas, né? Toda vez que tinha uma mega baixa acontecendo, ela te tirava antes da operação. Aqui ela deu mais um prejuízo porque o papel não evoluiu, mas também saiu antes da baixa. E depois ela entrou de novo a 4,31, dessa vez evoluiu e ela não saiu. Tá? Como evoluiu aqui o papel, ela não saiu. Ficou comprada todo esse tempo. Tá? O pessoal que está com dúvida aí para usar o Twitter, né, não precisa ser seguidor, não precisa seguir o Trader Gráfico nem nada para fazer a pergunta. É só entrar lá, é só ter uma continha no Twitter mesmo. Tá? Entra lá e faz a perguntinha, bem simples. Tá bom? Então tá aqui, da mesma forma que eu fiz para JHSF, fiz para Eletropaulo, vocês podem fazer, eu fiz lá para um monte de papel, né, todos aqueles 50% que eu já mostrei como é que funciona, você pode fazer para vários ativos. Tá? Então isso daqui é uma das formas que a gente usa para usar o trader gráfico para calibrar e funciona muito bem, principalmente esse estudo aqui de acumulação estatística mais 3 candlesticks.
E a outra forma de fazer a sua análise é usando aqui a nossa querida autoanálise, que é uma função também que está disponível em todas as versões do Trader Gráfico. Tá? Como eu estou usando aqui nos gráficos diários, todas as funções, tanto o clássico como o Turbo e o Pro, também tem direito a essa função dentro do gráfico diário. Então todo mundo consegue ver a mesma coisa que eu estou vendo com as mesmas projeções. Tá? Não precisa replicar aí alguma coisa que eu esteja fazendo aqui, porque o software mesmo se encarrega de fazer isso. Então o que eu fiz? Aqui embaixo você tem um botãozinho chamado autoanálise do gráfico. Eu vou desligar o meu botãozinho autoanálise. Né? Os triângulos de ombros, cabeça a ombro só ficam ligados enquanto a autoanálise estiver ligada. E já o Fibonacci, por ser uma figura que você consegue traçar manualmente dentro do Trader Gráfico, você consegue fazer o seu próprio Fibonacci. Depois que a gente usa aqui o Fibonacci, ele fica disponível para eu mudar ele manualmente. Né? Então eu estou trazendo meu Fibonacci para cima e para baixo aqui. Ó. Posso colocar ele aqui. Tá? Posso fazer o que eu quiser com ele. Posso colocar ele na outra máxima lá atrás. Ó. Né? Posso ir mudando aqui meu Fibonacci de acordo com o que eu quiser, tá? Para fazer a minha própria análise. Para usar a autoanálise, você vai clicar nesse botãozinho aqui dentro, autoanálise. Ela vai aparecer uma mensagem dizendo para você que a partir desse momento o trader gráfico vai tomar conta dos objetos do preço. Né? Você pode usar os estudos como acumulação estatística, os candlesticks, ao mesmo tempo que a autoanálise. Mas se você estiver usando a autoanálise aqui com Fibonacci, você não vai conseguir usar manualmente essa figura. Né? Aí o gráfico vai usar para você. Então o que você pode escolher aqui dentro? Fibonacci com projeção espelho, Fibonacci Fan, com linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, que são essas linhas inclinadas aqui baseadas no Fibonacci. Tá? A projeção espelho, você vai ver que tem duas retas aqui, ó, pretas, que é de 0 a 100%, depois ele vai de 100 até 200%. Isso aqui é a projeção espelho, tá bom? E o Fibonacci Fan são essas linhas inclinadas. Essas linhas pequenininhas aqui que a gente está vendo o Fibo, dentro do Fibo, né? A gente ativa aqui dentro do gráfico com o botão direito. Você vem aqui na parte Fibonacci e você vem aqui ativar percentuais de 14, 23, 76 e 85%. Isso aqui nada mais é do que o Fibo dentro do Fibo. Né? Você pega essa parte de Fibonacci aqui, que vai de 61,8 a 100%, você traça um Fibo novo aqui dentro. O novo 38,2 e 61,8 vão ser esses percentuais aqui malucos. Tá? Então eu vou voltar lá para a minha telinha da análise. Deixa aqui no automático o Fibonacci, não força nível, tá? Pelo menos por enquanto, quando você está aprendendo, para ele traçar para você sozinho Fibonacci. Vocês podem perceber aqui que na minha OGX, o gráfico acabou de ajustar o Fibonacci que eu estava mexendo para lá e para cá manualmente, ele acabou de ajustar para o ponto onde ele já estava no início do treinamento. Tá? Ele acabou de ajustar isso aqui. Aí a gente pode ver um sinal legal já, que foi tanto o rompimento aqui do 14,93, que era uma linha de resistência forte, ao mesmo tempo que ele rompeu a linha de 61,8% do Fibonacci Fan, que também é uma linha forte, né? O candle bateu na junção dessas duas linhas, que aí é uma teoria minha, né, do Carlos, que eu percebi que esses pontos de intersecção de linhas inclinadas com linhas horizontais nada mais são do que pontos magnéticos que atraem o preço. Então você pode ver que o candle foi bater aqui nessa intersecção e no dia seguinte ele abriu rompendo as duas para cima ao mesmo tempo. Isso também é chamado de gap de corte, que é um sinal de compra forte. Rompeu a linha de tendência para cima aqui, também é um sinal de compra. Rompeu essa resistência forte de 14,93 para cima com o gap de corte, também é um sinal de compra. Então a gente tem três sinais de compra aqui: rompimento da resistência com gap de corte e rompimento da resistência intercalada com uma linha de tendência. Então você tem três sinais de compra aqui para OGX nesse ponto do Fibonacci. Além disso, você tem um sinal de compra para a OGX quando ela passa para cima dessa linha aqui do triângulo, né, que é o sinal de compra que acontece lá no 13 e alguma coisa, 13 e... onde é que está aqui? Ah, tem que sair dessa tela. Deixa eu clicar aqui. 14,07 mais ou menos, 13,70 e 14,07, né, que tem mais ou menos na carteira, eu tenho o valor direitinho aqui que eu dei o sinal de compra da OGX, tá? Deu um sinal antecipado aqui por causa da figura triângulo,
que é uma figura separada do Fibonacci, né, diferente do Fibonacci, mas tem a figura triângulo também. A primeira projeção para essa figura triângulo era o 15,54, que já foi atingida. Só que antes de bater nessa projeção, ele deu assim outro sinal de compra forte no 14,93, que leva a cotação até 17,82, porque no Fibonacci, o nosso objetivo de preço, a nossa projeção é sempre o 161,8%. Então aqui o 17,82 é uma projeção, que é exatamente a mesma projeção que a Petrobras está batendo hoje. Se vocês lembram, a Petrobras deu um sinal de compra muito parecido. Ela rompeu aqui a minha linha de 22,52 já faz um tempo, né? Também muito próximo aqui de um gap de corte, parecido com o sinal lá da OGX, só que foi antes. Só que parou embaixo da linha de tendência. Eu esperei ela cruzar a linha de tendência para confirmar a compra. Então a compra foi feita aqui a 23,65. Tá? Essa compra podia ter sido feita por pessoas que gostam de arriscar mais, né? Ela podia ter sido feita a 22,90, então ela podia ter sido antecipada em 3%, tá? Mas aí ela estava embaixo da linha de tendência, como ela respeitou essa linha de tendência antes, no passado, eu preferi esperar o rompimento para cima. Né? Esse Fibonacci aqui também é um Fibonacci que foi traçado pela autoanálise, depois eu desliguei a autoanálise porque ela está traçando outro Fibonacci agora mais recente e eu gostei desse, eu continuo olhando esse. Né, que se você quiser olhar esse mesmo Fibonacci aqui, é só você pegar a minha análise de Petrobras, que fica aqui no menu Análise Petro 4. Tá? Ele vai te abrir aqui a Petrobras com esse Fibonacci aqui que eu tracei. Ela deu esse sinal de compra aqui, o primeiro objetivo era 25,58 forte, estamos a 25,60, agora batemos no objetivo. E aí a gente tem uma outra figura de análise técnica que pode ser associada aqui com o Fibonacci. Né? O Fibonacci do 0 até o 100% nada mais é do que um retângulo. E a gente tem uma figura chamada figura retângulo no gráfico, na análise técnica, que diz que a projeção de preço, uma vez rompido o retângulo para cima, é de 200%. Ou seja, uma outra projeção de preço que a gente vê para a Petrobras aqui no curto espaço de tempo é o 27,47. Tá? Todas essas análises estão lá no Unibroker, na minha análise que eu faço semanal, nos meus relatórios semanais que eu coloco lá dentro para vocês. Tá bom? Então, voltando aqui para a minha OGX, onde eu estava demonstrando como é que eu uso aqui esse sinal. Certo? Eu coloquei aqui o Fibonacci, coloquei aqui o triângulo, e aí o triângulo tem uma diferença aqui entre do Fibonacci nos níveis. Né? Temos aqui os chamados níveis. Os níveis são algoritmos internos que quer dizerem o quê? O nível 0, ou seja, o nível mais baixo, quanto menor o número do nível, menor é a figura em esquema de tempo e horizonte de preço, tá? E projeção de preço. Então, uma figura com uma projeção de preço menor, tá? E com um tempo de duração menor, ela tem um nível menor. Então, uma figura maior, com tempo de duração maior, tem um nível maior. É a mesma lógica tanto para Fibonacci como para triângulo e ombro, cabeça, ombro. Se você olhar no gráfico aqui, você vai ver esse triângulo pequeno, ele está aqui tri, nas projeções de preço ele marca tri, e entre parênteses ele marca 0. Então, vamos de novo aqui dar uma olhadinha de perto. Ó, ele marca aqui a projeção de preço com tri de triângulo, entre parênteses 0. E coloca o valor do triângulo, que a projeção é sempre horizontal, então ele escreve o valor. Esse valor não muda ao longo do tempo. Tá? Então, essa figura menor, ela tem um nível 0, que é o menor nível que tem. E o tamanho dela, deixa eu voltar um pouquinho para a gente conseguir ver. Aqui eu vou andar para frente no gráfico. Ó. O tamanho dela é dado até o fim da figura. Então, se ela estivesse caindo, a validade dela seria até o dia 24/1, que é hoje, né? Se ela estivesse subindo, como ela subiu, a validade dela se dá até o dia 3/2. Como ela já atingiu a projeção de preço aqui, a gente já não está mais preocupado com essa figura. Essa figura aqui já atingiu a projeção de preço dela, e agora a gente está olhando um cenário mais macro. Qual que é esse cenário macro que eu estou olhando? Vou puxar meu zoom para trás um pouquinho aqui, para vocês voltarem a ver lá a figura que a gente estava observando. Então eu tenho uma outra figura grande aqui, um triângulo grande. Esse triângulo grande está aqui em cima, ó, 16,54, ele é um triângulo nível 3 e 4. Tem dois níveis ao mesmo tempo.
Então, como eu coloquei aqui para ver todos os triângulos ao mesmo tempo na autoanálise, ele me mostra desde o pequenininho 0 como o grandão 4. Se eu vier aqui e forçar nível 4 do triângulo, aqueles triângulos menores somem, e eu vou ver aqui só o triângulo grandão com o nível 4, 16 e 54 de projeção. E aqui dentro a gente tem um ombro cabeça ombro pequenininho também, nível 0, né? Com uma projeção de preço que também foi atingida. Então, olha que legal. Primeira coisa, né? A gente tem aqui um rompimento desse triângulo grandão com o objetivo até 16,54 aqui nesse candle verde que cruza aqui para cima. Então, esse candle aqui dá a compra 12,70. Ao mesmo tempo, você tem um ombro cabeça ombro invertido pequenininho, aqui nível 0. Eu vou apagar esse triângulo para a gente ver menor ombro cabeça ombro. Ó, deixa eu puxar aqui. Tá, ombro cabeça ombro aqui. Vou puxar ele direitinho com a projeção. Tá? A gente tem aqui um ombro cabeça ombro, né, menor. Deixa eu apagar inclusive o Fibonacci para vocês verem só o ombro cabeça ombro que eu estou mostrando. Vou clicar aqui em apagar tudo, para apagar só o Fibonacci. Então o que aconteceu? Nesse mesmo dia que deu aquela compra no triângulo, ele deu também um sinal de compra nesse ombro cabeça ombro invertido. Por quê? Porque ele rompeu a linha de pescoço para cima. Depois, nos 2 dias que seguiram, ele veio testar a linha de pescoço num movimento que na análise técnica chama pullback. Né? Pullback, ou seja, ele está puxando de volta o preço para a linha do rompimento. Então, existe um rompimento, né? Existe uma galerinha que chama os caras que operam contra a tendência. Né? Então, ele subiu. Você tem lá uma galerinha que opera contra a tendência que mete umas ordens de venda aqui porque acha que ele vai voltar para o preço que ele estava antes. Ou seja, são os caras que não acreditam que o papel vai subir de preço. Esses caras jogam a compra de volta para a linha de rompimento. Só que a linha de rompimento é uma linha forte, é uma linha onde as pessoas... Isso está no subconsciente, não é uma coisa que ninguém pensa. Está no subconsciente dos investidores. Essa linha é a linha que o cara fala assim, pô, esse preço aqui é o preço que tá bom para comprar. Então, quando ela volta para o preço, ela começa a subir de novo. Então, ela deu um sinal de compra aqui, fez um pullback, ainda dentro da compra, acima do ombro cabeça ombro, e a projeção de preço é essa linha azul inclinada aqui. Tá? Então, isso aqui é a minha projeção de preço desse ombro cabeça ombro. Aí você vai ver que você tem duas linhas de preço. Você tem uma linha de um triângulo grande. Então, vou voltar aqui para a gente ver melhor. Ó. Agora a gente está vendo até hoje, isso aqui já é hoje, tá? Agora, esse 15,70 é agora. Essa linha preta aqui é onde está a cotação agora, o 15,70. Eu vou puxar um pouco para trás aqui para a gente conseguir ver aquele nosso triângulo. Vou voltar aqui no config e vou marcar o triângulo nível 4 de novo. Clicar no OK aqui, então você vai ver que no mesmo dia que deu o sinal de compra no triângulo, com objetivo, deixa eu ver mais o lado de cima aqui do gráfico, com objetivo em 16,54, a gente teve um sinal de compra no ombro cabeça ombro invertido, com objetivo aqui para o 14,82, 14,80, 14,82, certo? Então, o que aconteceu? A gente viu a cotação subir até esse primeiro objetivo, deu 17% aqui em 8 dias. Depois disso, a cotação ficou patinando, só que dentro ainda da projeção do triângulo. Percebe que o stop do triângulo, que é essa linha pontilhada vermelha, né, ela nem tinha começado, ela estava aqui embaixo ainda quando ele bateu na projeção do ombro cabeça a ombro. Tá? Então, esse stop começou a ser marcado aqui ó, no 11,27. O negócio estava lá em cima, 32% acima do stop. Tá? No 14,86, estava 30% acima do stop. Então essa figura aqui é muito grande, né? Ela tinha bastante espaço aqui para evoluir, inclusive o final da figura está bem lá no futuro, que é no 16,54. Nesse meio tempo, se a gente for olhar aqui, a gente tem um Fibonacci que foi montado e vários outros triângulos, né? Um triângulo que apontava para uma correção de preço. Essa correção chegou a começar, mas aí ela foi passada para cima aqui, rompida, tá? Depois ela montou uma outra projeção de preço, que foi essa do triângulo que eu falei que deu a compra aqui no R$ 13,70, 70 e poucos, certo? E chegou a evoluir até a projeção de 15,54, que era uma nova projeção dentro da projeção grande. E agora a gente está vendo
ela evoluir aqui para o 16,54, que já está bem mais próxima da nossa projeção, ela já chegou a bater 16, a máxima dela já chegou a ser 16 da OGX, e ela vem caminhando aqui para a nossa projeção de 16,54. Ao mesmo tempo que ela deu esse rompimento aqui no Fibonacci, tá? E aí a gente já tem um horizonte até 17,82. Só que esse horizonte de 17,82 tem o 16,72 aqui com uma resistência forte. O 16,72 é muito parecido com o 16,54, está na mesma região, né? Então essa projeção de triângulo que a gente está vendo aqui, provavelmente vai segurar o nosso papel em cima desse preço, nessa região de preço. Tá? Então ele deve vir até aqui, depois dar uma corrigida antes de voltar de novo até os 17,82. Né? Eu fiz um relatório essa semana de OGX, onde vocês não estão fazendo pergunta aqui para mim no Twitter, mas o Twitter é um negócio legal. Eu enviei uma pergunta aí para o Ike Batista, que é o dono aí da OGX, certo? Para quem nunca ouviu falar, perguntando o que ele achava de uma projeção da OGX em R$ 27, porque se você vier aqui no gráfico semanal da OGX, você vai encontrar um triângulo que já foi atingido para baixo. Então, a mínima aqui, ó, desse dia foi 9,09, a projeção era 9,16, começou aqui nessa mega queda nos 14,87, né? Então a gente viu o papel cair aí 30 e poucos por quase 40%, e bateu lá na projeção no mesmo dia que bateu, na mesma semana que bateu na projeção de preço, ele já voltou bem, já fechou lá acima de R$ 10, na mesma semana que bateu na projeção, tá? Se livrou de um outro triângulo menor que tinha aqui, já rompeu a tendência, quicou na linha de tendência aqui. Isso aqui é o chamado Trio Working. Tem lá no Café com Ações do Trader Nauta um curso sobre Trio Working. Dentro do YouTube do Trader Gráfico, que é youtube.com/tradergráfico, também tem o curso do Trio Working. Vocês procuram lá que vocês vão entender melhor como é que funciona essa lógica. Ele testou aqui essa linha de tendência desse outro triângulo, ficou embaixo dela um tempo, acabou o triângulo menor, ele se libertou, voltou a subir, a gente deu sinal de compra nesse meio tempo, está indo em direção ao 16, que é a linha de tendência para se livrar desse triângulo de baixa, e também é a projeção de alta do diário. E se você for ver lá em cima as projeções de preço que esse papel tem, você começa a trabalhar com essa outra linha de tendência forte aqui, que já está hoje na casa de R$18, ou seja, corrobora com aquele Fibonacci que a gente viu no diário que está em R$17 e pouco. Então a gente tem aqui um teste que sugere que seja feito um teste no 17,93. E aí você tem com uma projeção para o fim do ano, lá para dezembro desse ano, uma resistência em 25,74 para a OGX. Então se você vier andando aqui para o futuro, ó, deixa eu vir andando para o futuro aqui, para a gente ver melhor a data final desse triângulo. Ó, a data final do meu triângulo, que é o 17/12/2012, ele vai ter terminado já. A semana do dia 3, que vai ser até o dia 10, acho, de dezembro de 2012, esse triângulo termina. Até lá a gente tem vale dessa projeção aqui de 25,74. Então o que eu fiz? Eu fui lá e mandei um Twitter para o Ike Batista o que ele achava da OGX a 27. Eu perguntei para ele a 27, que eu estava fazendo de cabeça, né? Perguntei o que ele achava da OGX a 27. Né? Tem muita gente que fala assim, ele nunca ia falar que a ação dele vai cair, sempre vai falar que a ação dele vai subir. Claro, mas a resposta foi dada por ele instantaneamente, em alguns segundos, que ele começou a rir, né, da projeção de 27. O que na minha leitura quer dizer que ele tem mais informação privilegiada do que qualquer outra pessoa sobre a empresa, certo? Porque ele é o dono da empresa. Então, se ele começou a rir de uma projeção de R$27, eu parto do princípio que essas nossas sinalizações todas de compra estão no caminho certo. Porque se você prestar atenção, um rompimento do 16 em direção ao 17 no diário, desmonta esse triângulo de baixa. Quando ele chegar na projeção aqui de R$18, se ele passar para dentro dessa linha, ele automaticamente começa uma projeção até os 25. Então uma projeção puxa a outra na alta do papel até 25,74. Né? Pode começar a corrigir e voltar lá para R$9? É claro que pode, né? Eu não estou falando que isso aqui é verdade absoluta, a gente está trabalhando em cima de estatística e de probabilidades, tá? Mas os sinais que eu estou vendo aqui são muito mais otimistas do que pessimistas. Usando o que para me embasar? Autoanálise. Então, se você está olhando aqui, o trader gráfico faz a análise para mim. Eu fico tirando conclusões em cima da análise.
Eu fico analisando diário, semanal, intraday, certo? E fico tirando as minhas próprias conclusões em cima de uma coisa que já está traçada. Então, a utilização da autoanálise no trader gráfico tem por esse fim máximo, que é você conseguir extrair informações baseado na sua experiência, na sua lógica, de um gráfico já analisado com um algoritmo pré-determinado. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o gráfico diário, dar um D, a letra D, né, e um Enter. Ele também troca, não precisa ir lá clicar no botãozinho. Vou mostrar de novo aqui para cima para a gente ver as nossas projeções. Então, o Léo Lobato está falando aqui via Twitter que ele viu a tweetada do Eike Batista e ele riu mesmo. Eu diria que foi uma reação espontânea. Né? Não foi uma coisa que ele demorou um dia para responder, uma coisa espontânea. Né? O que alimenta aqui as minhas especulações. São todas especulações, não deixam de ser especulações. Tá? A gente está trabalhando aqui com informações que a gente não conhece. Todas as informações que saem, elas têm que sair públicas. Tá? Então não pode ser nenhuma informação da empresa para uma quantidade mínima de pessoas. Se sai alguma informação da empresa, tem que ser uma informação pública. Tá? A informação da empresa não é análise. Por exemplo, se eu mandar uma análise da OGX para um amigo meu, isso não quer dizer informação privilegiada, porque quem fez a análise fui eu e eu não tenho nada a ver com a OGX. Certo? Mesmo que eu tenha um lote de OGX comprado aí, que eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse um lote comprado de OGX, isso não interfere em nada em informação privilegiada. Informação privilegiada é aquela que o controlador da empresa publica. Então, se o próprio Eike Batista chegar e mandar uma informação aí para os funcionários dele e não para o mercado, isso é informação privilegiada, isso não pode acontecer. Tá? Isso está totalmente fora das regras de mercado. Então ele tem que fazer uma publicação da informação privilegiada pública, de forma que todas as pessoas tenham acesso a ela ao mesmo tempo. Como quem está fazendo aqui as especulações sou eu, então isso não é informação privilegiada, isso é especulação privilegiada, certo? Eu estou especulando que esse negócio vai subir de uma forma mais forte do que o normal, engatando uma tendência na outra. Então você vê, rompendo aqui o 16,54, a gente deixa para trás o triângulo do semanal de baixa, batendo aqui no 17,82, a gente vai testar o triângulo de alta no semanal. Se ele rompe essa linha e já vai para o 251, por exemplo, já começou a projeção até os R$25. Aí depois a gente tem a figura retângulo aqui, que por ter dois topos já está forte também, que sugere que ele vai bater no 200%, que depois do 17,82 ele chega no 19,61. Esse 19,61 já está dentro da projeção do semanal, que vai até o 25,74, até o R$26. Certo? Então, essa é a lógica operacional aqui da autoanálise com as nossas estratégias, como ganhar dinheiro operando ações. Tá bom? E outra coisa aqui, no mesmo mercado, né, a Petrobras ontem subiu muito forte, porque trocou o presidente da Petrobras, né, mantendo aí o ramo de petróleo. Hoje continua subindo, né, chegou a bater aí 25,78. A projeção de preço, repetindo, do Fibonacci é de 161,8%. Essa projeção de preço equivale a R$ 25,58. 25,58 que já foi atingido hoje, agora está um pouquinho abaixo dessa projeção, mas já foi atingido. Tá? R$ 25,00 que está aqui embaixo é uma linha intermediária secundária. Tá? Todas as linhas que não são o 38,2 e o 61,8 são secundárias. Então, tanto o intrafibo aqui com esse 76,85, 14, 23%, como 50% são linhas secundárias. Tá? Mas são linhas que a gente pode usar para movimentar o nosso stop. Então, quem lembra lá do curso da análise técnica 1, curso esse que eu dava ao vivo no escritório aqui em São Paulo, do Trader Gráfico, e que agora está lá no Trader Nauta, de graça para você assistir, são 4 módulos de 2 horas, tem 8 horas de curso. Né? Você vai lá, assiste o módulo 4 da análise técnica 1, que eu ensino a ganhar dinheiro subindo stop. Então, a gente fez a compra aqui no 23,65. O stop, a princípio, foi lá para baixo. Né? Bota o stop aqui no 22,52. Ele vai lá e testa o 24,41, que era uma resistência importante. Bateu nessa resistência, a gente sobe o stop para o próximo patamar. O próximo patamar é 23,24. Certo? Que está aqui, ó.
o patamar de 23,69 está acima do nosso ponto de compra. Como ele está acima do nosso ponto de compra, eu não vou colocar o stop para lá, porque ele pode oscilar muito próximo disso aqui e me tirar da operação no 0 a 0 de forma antecipada. Então eu subi para o 23,24. A ação sai correndo, passa aqui o R$ 25 e belisca lá a minha estratégia no 25,58. Então o que eu fiz? Subi o meu stop para o 24,41. Subi para o 24,41. Por quê? Porque ele estava acima do 25. Então eu subi para o 24,41. Nesse momento, isso foi ontem, hein? Nesse momento, a gente estava aí com 3,4% da operação garantida. Hoje, como ele passou aqui do 25,58, atingiu o nosso objetivo de preço, tá? E aí eu criei um objetivo novo nesse fim de semana, que era o 27,47, baseado na figura retângulo, 200%, tá? Que é um objetivo mais longo, um pouco mais difícil de acontecer, mas que existe, tecnicamente falando, ele está aqui, ele está embasado no retângulo da autoanálise, ou no retângulo na própria análise técnica, tá? Então você tem esse 27,47, eu já subi o meu stop para 25. Então o stop dessa operação já está em 25. Por que está em 25 o stop da operação? Porque eu coloquei lá no relatório um objetivo final de preço a mais, já estamos com 5,63% de ganho que não serão mais perdidos. Eu coloquei um objetivo a mais de 27,47. Isso quer dizer que eu não vou efetuar a venda no 25,58, eu vou segurar para o 27,47. Como isso aqui é uma coisa muito pessoal, por que existem objetivos intermediários, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Deve ter tido muita gente que fechou a operação no 24,41 porque achava o 25,58 longe. Hoje, deve ter muita gente que fechou a operação do 25,58. Inclusive, é um número forte, tá? É um número forte, é um ganho expressivo. Então, para quem está aí, ou é iniciante, ou está aí precisando rentabilizar a carteira, eu recomendo que já encerre por aqui e coloque esse dinheiro todo no bolso, tá? Porque até hoje, ó, a gente já teve quase 8,5% de ganho, tá? Desse 8,5% de ganho, 5, 6, quase 6% estão garantido no bolso já, certo? Por causa do meu stop que já está no R$ 25, então tem 6% garantido pelo stop de R$ 25. É claro que o stop pode ser rompido sem disparar, tem um monte de coisa que pode acontecer no stop, onde que não faz com que ele seja 100% garantia de lucro, né? Do patamar onde ele foi colocado, mas é 99% de garantia de lucro, tá? Então a gente tem aqui sim esse stop já subido para o 25 e com o objetivo de bater no 27. Batendo aqui no 26,30, eu já vou subir esse stop para o 25,58, certo? Se ele bater aqui no 25,75, eu já vou subir o stop para o 26,30. Daqui para cima o stop já sobe muito mais de perto, tá? Como ele já andou bastante, daqui para cima a gente vai usando o stop bem pertinho, vai seguindo de perto o stop. Essa técnica, de novo, tá lá no curso Análise Técnica 1, módulo 4, dentro do Tradernauta, tradernauta.com.br, tá bom? É sobre análise técnica, como ganhar dinheiro com stop, tá certo? Então, essa aqui seria a segunda técnica que eu queria mostrar para vocês de análise, que é com objetos, né, figuras de impulso e reversão dentro do gráfico. Aproveitando que vocês estão aí, eu vou mostrar a carteira do Trader Gráfico. Então, temos aqui a carteira do Trader Gráfico. Essa carteira do Trader Gráfico, eu tô aqui, ó, no site do Unibroker. Tá, eu tô aqui no site do Unibroker com ela. Então, você entrou no site do Unibroker, você vem aqui na parte de relatórios, tem aqui carteira recomendada. Aí você entra aqui na carteira recomendada, tem todos esses papéis aqui que estão divulgados, tá? Os papéis que já deram compra, tá? Os papéis que eu estou analisando ainda, que são possíveis ponto de compra, eles serão colocados aqui dentro de uma outra região, porque são indicações exclusivas para os clientes do Trader Gráfico. Mas a carteira ativa, ela fica aberta aqui, não precisa de login, senha nem nada. Tá? Então você tem vários papéis aqui, como por exemplo o Bradesco, o Cirela, a própria Petrobras e a OGX, certo? A Lopes, o índice imobiliário, que era o índice que estava dando
compra, e aqui dentro a gente tem a evolução e o potencial do papel, tá? Da carteira. Então, todos esses dados estão aqui dentro do site do Unibroker, e aqui no Trader Gráfico eu coloquei essa mesma carteira, tá? Inclusive eu coloquei aqui já no histórico aquela operação da Vale que a gente fez na semana passada, né? Comprando a 39,30, vendendo no dia seguinte a 41,16, né? Que foi uma operação que deu 4,41% de ganho líquido de imposto, tá? Então, como assim líquido de imposto? Já contando com corretagem, então deu R$12 aqui de corretagem. Eu faço essa carteira simulada com corretagem e com um lote padrão de cada papel, certo? Então, um lote padrão de cada papel, quantidade 1, quantidade 2, aqui vocês estão vendo que é tudo 100, porque eu coloquei um lote padrão de cada papel. E essa aqui é a rentabilidade da carteira desde a data de compra dos papéis até hoje, certo? Hoje ela abriu com 5% de ganho, agora está 5,75%, porque esses papéis selecionados aqui estão mais subindo do que caindo. Eu tenho só um papel que está negativo no momento, que é a Cyrela. A Cyrela ontem estava até positivo, hoje que ela está caindo um pouco mais, então eu comprei 16,24, ela está 16. É o único papel que está negativo aqui na planilha. Esse 5,75, tá? Essa carteira toda, se você comprar um lote de cada um, ela corresponde a R$32.000, né? Em saldo a preços de agora. Tá? Preços de agora. A aplicação inicial dela foi de 30.500. Né? Então, a gente tem 161 que tem aqui, ó, não, dos 273 que tem aqui, já é o saldo das operações fechadas. Tá? Então, esse 5,75% já é descontando o custo de corretagem. Tá? Onde eu estou simulando aqui uma corretagem de R$ reais com 0,035% de emolumento. Tá? Então, só para mostrar para vocês, só não está livre aqui de imposto de renda. Né? O imposto de renda depois tem que ser apurado quando for feita a venda, tá? Não é mês a mês. Mês a mês, se você fizer alguma venda. Se você não fizer nenhuma venda, ficar segurando, não tem imposto a pagar. Muito bem, pessoas. Pessoal, vocês não estão aqui interagindo no Twitter, eu vou repetir. Né? Vocês têm que entrar no Twitter, twitter.com/tradergráfico, e fazer as suas perguntas por lá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque quem fica vendo o Twitter sou eu, não é o suporte. Quem fica vendo o e-mail do suporte é o pessoal do suporte, e aí eu ficava vendo o e-mail do suporte lá, algumas pessoas acabaram ficando sem resposta, certo? Porque o e-mail é um negócio muito antigo, né? Um negócio de algumas décadas atrás, não tem um controle muito bom. Tá? Então, o Twitter sou eu que fico vendo, eu respondo muitas vezes do meu celular mesmo, e não respondo só durante o treinamento, eu respondo durante 24 horas aí. Então você pode fazer uma pergunta no fim de semana, pode fazer uma pergunta amanhã, pode fazer uma pergunta de noite, certo? Eu estou com o meu celular aqui, dou uma bobeada, dou uma olhada no meu Twitter, tem alguma pergunta lá, eu respondo, tá? Então vocês façam suas perguntas para o Twitter, porque não vai ser só durante o treinamento, vai ser durante qualquer momento daí do dia daqui para frente, né? Esse ano eu já comecei a usar bem forte o Twitter, justamente para aumentar essa interação com vocês, o canal para vocês tirarem as dúvidas. Então, temos aí cursos gratuitos, treinamentos gratuitos. A plataforma não é gratuita porque não tem como, tá? Porque a plataforma é envolve propriedade intelectual, envolve custo de cotação de bolsa, link de bolsa, data center e cacete A4. Então a plataforma não tem como ser gratuita, mas todo o resto da informação que vocês precisam para operar, os sinais de compra, carteira, a inteligência, tudo que vocês precisam de suporte, eu estou aqui disponível. Inclusive, respondendo às dúvidas, que eu elegi aqui o Twitter para fazer isso porque eu consigo ter controle. Tá? Pelo e-mail do suporte, muitas vezes eu não vejo, acabo não respondendo as dúvidas de vocês. Então, para termos maior controle, eu elegi o Twitter para fazer isso. De qualquer forma, agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos ficando por aqui. Lembro a todos que amanhã, dia 25 de janeiro, é feriado aqui em São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, portanto não tem pregão. Tá? Amanhã vocês vão para a praia, vão para o shopping, vão fazer qualquer coisa, menos operar na bolsa. E na semana que vem, provavelmente teremos outro treinamento aqui ao vivo para que vocês tirem as dúvidas. Até lá, por favor, criem suas contas no Twitter, só bem fácil, coloca o e-mail e se aproveita, vocês ficam mandando pergunta para um monte de gente, não só eu. Tá? Uma boa tarde a todos e até semana que vem.